Graças a paz. Quero pensar com vocês nesse vídeo sobre o tema Como vencer o medo. O nosso texto base está lá em Gênesis capítulo 3, do 9 ao 10. Diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Bom, medo, ele é, infelizmente, uma triste realidade da experiência humana. Eu e você, em algum nível, já tivemos alguma experiência com medo. E sabemos na prática que o medo ele escraviza, que o medo ele suprime o desejo de viver. Nós sabemos na prática que o medo ele nos dá uma percepção equivocada sobre quem Deus é. Nós sabemos que o medo ele também paralisa. Muitos são os terríveis efeitos do medo na vida humana. Mas também nós sabemos que o medo ele é capaz de subjugar a vida de alguém. Nós encontramos vários motivos para temer. Medo de não formar uma família, o medo de desapontar pessoas amadas, o medo de perder o emprego, o medo de ficar doente, o medo de não ver os filhos crescerem, o medo de perder um ente querido, o medo da morte, o medo de não ficar feliz, enfim. Em alguns casos, o medo extremo ele pode levar ao desânimo profundo, ele pode levar ao isolamento social. Algumas pessoas acabam ganhando peso, outras perdem peso. Esse medo ao extremo pode levar à irritabilidade, esse medo ao extremo pode levar à insônia, enfim. O medo ele é um declarado inimigo de cada um de nós. Ele é um declarado inimigo não apenas da humanidade, mas ele é um declarado inimigo em especial dos cristãos. O nosso tema é como vencer o medo, mas para isso nós precisamos também identificar qual é a origem do medo. E a origem do medo remonta à narrativa da criação, mais especificamente à narrativa da queda em Gênesis capítulo 3. Ali Adão ele se rebela contra Deus. Naquela experiência, Adão então ele faz com que o pecado ele faça parte da experiência humana. E logo após o pecado de Adão, a chamada queda, nós encontramos o seguinte relato lá em Gênesis capítulo 3, do 9 ao 10. Mas o Senhor chamou o homem perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. É a primeira vez que essa palavra, essa expressão aparece na Escritura Sagrada dentro do contexto da queda. Porque estava nu, por isso me escondi. Irmãos, notem algo interessante para nós. O medo ele nasce da não confiança na palavra de Deus. Essa foi a experiência entre Adão e Deus. O medo ele nasce do desejo por autonomia. Essa foi a inclinação do primeiro casal. E o medo ele nasce da violação à lei de Deus. Portanto, onde não há confiança em Deus, onde há desejo por autonomia, aquele absoluto e total controle da nossa vida por nossa parte, onde há violação da lei de Deus, há o medo. O medo, portanto, irmãos, é um grave pecado. E o medo ele nasce dentro desse contexto da narrativa da queda. Portanto, se nós queremos experimentar uma verdadeira libertação, nós como cristãos, queremos experimentar uma verdadeira libertação do medo, nós precisamos fazer uma correta leitura do que se esconde por trás dessa experiência com medo. Nós também precisamos entender e perceber que por trás de todo medo há uma má teologia. Por trás de toda experiência de medo há uma má compreensão sobre quem Deus é. E nós veremos isso à luz da experiência do primeiro casal, de Adão e Eva. Nós veremos isso através de algumas práticas pecaminosas que nós conseguimos perceber na experiência desse primeiro casal, antes de chegarmos do verso 8 ao verso 9. Na experiência do primeiro casal, nós vemos alguns pecados, algumas práticas pecaminosas que preparam o espaço para o florescimento do medo. Na experiência de Adão e Eva, nós vemos insatisfação em Deus, por isso o desejo de se rebelar contra o Criador. Nós vemos os sentimentos desordenados. Satanás ele invade a criação divina e ele trabalha promovendo essa desordem, principalmente nos pensamentos e nos sentimentos de Eva. Nós vemos esse desejo por autonomia, esse desejo de independência do Criador por parte do primeiro casal.
nós vemos incredulidade, vemos desejo por autopreservação da própria vida e, por fim, nós vemos uma espiritualidade fragmentada. Nós vamos perceber que por trás de todos esses pecados, nós encontramos o potencial para o florescimento do medo. Essa mensagem ela será dividida em duas partes. Nesse vídeo, nós então trabalharemos com a primeira parte da mensagem, iremos ver os seguintes pontos: o medo e a insatisfação em Deus, o medo e os sentimentos desordenados, e o medo e o desejo de controle, autonomia. Os outros 3 pontos que nós já citamos aqui, o medo e a incredulidade, o medo e a autopreservação e o medo e a espiritualidade fragmentada, nós veremos em um vídeo posterior. Vamos então para o nosso primeiro ponto, o medo e a insatisfação em Deus. Note uma coisa, o medo de não ter o que nós desejamos, o medo de não ter o emprego que sonhamos, o medo de não ter a formação que nós almejamos, o medo de não ter a alegria que nós ansiamos para a nossa vida, pode nos levar a uma terrível experiência de insatisfação com o que nós temos agora. Esse medo de nós não conseguirmos alcançar aquilo que o nosso coração tanto deseja, pode nos conduzir a uma profunda experiência de insatisfação com o que nós temos agora. Infelizmente, o medo, ele nos diz que nós somos merecedores de tudo o que nós desejamos. E quando nós não alcançamos aquilo que nós desejamos, é justo ser infeliz. É justo nos entregarmos a uma experiência de insatisfação. Bom, qual que é a má teologia por trás dessa experiência? Por que nós ficamos insatisfeitos quando nós não alcançamos aquilo que nós desejamos? Porque nós temos esse medo, esse pavor de não conseguirmos alcançar aquilo que o nosso coração tanto almeja e tanto deseja. Qual que é a má teologia por trás dessa nossa experiência? A má teologia é a seguinte: eu mereço ser feliz. Eu mereço usufruir daquilo que eu desejo, daquilo que o meu coração ele almeja. Deus ele é um provedor incapaz. Ele não é capaz de promover aquilo que eu de fato preciso. Por isso, o meu coração precisa postular o que é melhor para mim. E por fim, Cristo é incapaz de me satisfazer plenamente. Por isso, eu condiciono a minha alegria, a minha satisfação em coisas. Em coisas. Se nós queremos vencer o medo, nós precisamos então derrubar essa má teologia. E nós fazemos isso através da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós não merecemos bem algum. Nós não merecemos bem algum. Romanos 3,10 diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há possibilidade de barganha com Deus. Deus não nos deve nada. Portanto, se eu entendo que eu não mereço bem algum, quando eu olho para a minha vida, quando eu reflito na minha vida e percebo que eu tenho algo, isso é graça, isso não é mérito. De fato, o que eu mereço é a justiça divina sobre uma vida de injustiças que eu tenho praticado. Mas se eu tenho algo, se eu tenho família, se eu desfruto de algum bem material, se eu desfruto de boas relações, boas amizades, se eu vivo nesse momento, isso é graça. Isso é graça. Então lembre-se disso. Nós não merecemos bem algum. E se temos alguma coisa, não é por mérito, é por graça. Não apenas. Deus ele é um perfeito provedor. Mateus capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, do verso 25 e 33 diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. E o verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se nós não temos aquilo que nós almejamos e aquilo que nós desejamos, é porque não nos é necessário. O necessário Deus prometeu que iria suprir. Deus ele é um perfeito provedor. A Escritura Sagrada diz que a vontade de Deus ela é sempre boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nem sempre nós conseguimos perceber essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus no momento de sofrimento. Mas nós precisamos crer pela fé que o que nós estamos vivenciando nesse momento faz parte dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não conseguimos perceber o resultado agora, mas nós precisamos crer que esse resultado ele virá. Em terceiro lugar,
nós precisamos entender que Cristo nos satisfaz plenamente. Filipenses 4,4 diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. A ideia é que, se eu não estou satisfeito com alguma coisa na minha vida, sendo eu cristão, é porque provavelmente não há plena satisfação em Cristo. Se nós estamos satisfeitos em Jesus Cristo, não há nada nessa vida que nos trará medo, preocupações e ansiedades, porque nós estamos satisfeitos no Senhor. É interessante notar que esse texto ele fala sobre a alegria no Senhor, né, como uma forma de satisfação em Cristo. Frequentemente, nós temos essa experiência de frustração quando nós depositamos a nossa satisfação naquilo que é material. Se nós depositamos a nossa satisfação ou condicionamos a alegria da nossa vida ou a realização dos nossos sonhos em um emprego que nós postulamos, em uma formação que nós tanto almejamos, pode ser que nós tenhamos uma grande frustração. Nós não fomos criados para nos alegrar naquilo que é efêmero, naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro. Nós fomos criados para depositar e condicionar a nossa alegria naquilo que é eterno, naquilo que dura. Portanto, o medo ele ganha espaço nos nossos corações quando não há verdadeira satisfação em Cristo. Mas esse é apenas o nosso primeiro ponto, o medo e a insatisfação em Deus. Nós vemos isso no primeiro casal. Eles tinham tudo. Eles tinham um jardim à sua disposição, mas eles estavam insatisfeitos porque eles não tinham uma árvore. Porque eles receberam uma limitação da parte de Deus. Nós encontramos essa experiência em Adão e Eva. Mas em segundo lugar, nós fazemos aqui um paralelo entre o medo e os nossos sentimentos desordenados. Então veja, o medo, ele nos sobrevém com frequência através de sentimentos desordenados. Sentimos o medo da morte, de contrair uma doença, sentimos o medo do futuro, sentimos o medo pensando que alguém pode em algum momento nos causar algum terrível mal, sentimos que as coisas não ficarão bem. Então nós vivemos uma vida em função daquilo que nós sentimos. E o medo faz com que nós acreditemos mais em nossos próprios sentimentos, que são subjetivos e transitórios, do que na própria palavra de Deus, que é objetiva e é eterna. Qual que é a má teologia por trás dessa experiência? A má teologia é a seguinte: meus sentimentos possuem maior autoridade que a palavra de Deus. Meus sentimentos, que me inclinam a ter o medo e o pavor a respeito da morte, de contrair algum mal, possuem autoridade maior do que a própria palavra de Deus. O que nós precisamos usar da Escritura para derrubar essa má teologia? Primeiro, o nosso coração não é digno de confiança. Eu não posso, em momento algum, confiar nos meus sentimentos, confiar no meu coração. Mateus capítulo 15, verso 19, nos dá essa base. Pois do coração saem os maus pensamentos. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. O pecado ele afetou diretamente o nosso coração. Sentimos na nossa vida interna os efeitos noéticos do pecado. Portanto, confiar nos meus sentimentos é tomar uma atitude irracional, perigosíssima. Qual então deve ser a nossa atitude? Em segundo lugar, somente a palavra de Deus é perfeita e digna de confiança. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Portanto, os nossos sentimentos erram. Os nossos sentimentos mentem, porque eles brotam de um coração influenciado pelo pecado. Somente a palavra de Deus é inerrante. Portanto, se você tiver medo, estiver sentindo uma insatisfação da parte de Deus em relação à sua vida, em relação à sua família, em relação àquilo que você tem, quando esse medo vier ao seu coração, de você não conseguir o seu futuro desejado, o seu emprego desejado, a sua formação desejada, confronte o seu coração com a palavra do Senhor. Peça a Deus para que Ele te ajude a ter satisfação em Cristo Jesus. Mas também, em segundo lugar, quando esses sentimentos desordenados te visitarem, quando o medo da morte, enfim, ou qualquer outro sentimento que possa dominar a sua vida, lhe aprisionar, lhe escravizar, lembre-se disso, não confie no seu próprio coração. Esses sentimentos desordenados, eles provavelmente são mentirosos. Confie na palavra do Senhor.
Somente a palavra de Deus, ela é perfeita e revigora a alma. Quando você estiver, então, com esses sentimentos desordenados, é muito bem-vindo. É aconselhável que você abra as Escrituras Sagradas. É aconselhável que você olhe para a Bíblia Sagrada e você procure orientação da parte de Deus. Então, reordene os seus sentimentos através da leitura da inspirada, da inerrante, da infalível Palavra de Deus. Mas agora, para nós terminarmos a nossa reflexão, em terceiro e último lugar, nós vemos aqui uma correlação entre o medo e o desejo de controle, a autonomia. Esse desejo de controle total, ele também é um grave sintoma do medo. Esse desejo de controle total, ele também pode, de alguma forma, pavimentar, né, toda estrada, né, para o desenvolvimento desse medo. O medo ele pode nos levar a tentar ter controle total sobre tudo e todos. Essa experiência nós vemos no primeiro casal, esse desejo de autonomia. Isso também fez com que o medo pudesse florescer. Então veja, quando nós tentamos ter absoluto controle, total controle sobre a nossa saúde, sobre a saúde de outros, quando nós tentamos ter total controle da estabilidade de relacionamentos, o total controle sobre a vida de filhos, nós podemos ter uma real frustração. Irmãos, não é possível ter o controle absoluto sobre nada, pelo menos não para o ser humano. E esse desejo de ter o total controle de todas as coisas pode nos levar a ter uma experiência real com medo. O medo de perder filhos, o medo de perder relacionamentos, o medo de que as coisas elas não aconteçam como nós estamos planejando. Então esse medo de que as coisas fujam do controle pode nos afetar, porque nós estamos pressupondo que nós podemos ter o absoluto e total controle sobre tudo. Qual é a má teologia por trás dessa experiência? É a seguinte: eu estou no controle e no governo de todas as coisas e não Deus. Eu posso fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Irmãos, isso é idolatria. Nós idolatramos a nós mesmos quando nós achamos que nós estamos no controle absoluto sobre todas as coisas. E é por isso que nos frustramos. E é por isso que o medo nos escraviza. Como derrubar essa mentira? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós somos finitos. Nós somos limitados. Eclesiastes 8:8 diz: ninguém tem o poder de conter o próprio espírito. Tampouco tem o poder sobre o dia da sua morte e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. O autor de Eclesiastes, ele entende isso. Nós não temos controle de nada. Tentar viver uma vida onde nós acreditamos e postulamos ser o controle sobre todas as coisas, irmãos, é realmente pavimentar, né, todo o solo para que o medo ele possa florescer. Ou preparar todo o solo para que o medo ele possa encontrar espaço para crescer. Mas em segundo lugar, também nós aprendemos que somente Deus, ele tem o controle sobre todas as coisas. Somente Deus, ele é todo poderoso. Isaías 40, do 12 e o 14 diz assim: quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Irmãos, somente Deus tem esse poder. Somente Deus tem um total controle sobre a sua própria criação. Somente Ele é todo poderoso. Portanto, não procure autonomia. Esqueça essa ideia de que você vai ter controle sobre tudo e sobre todos. Confie em Deus. Entenda que Deus está no controle da sua vida. O primeiro casal procurou a autonomia e acabou preparando o caminho para o florescimento do medo na experiência humana. Nós não fomos criados para ter absoluto controle sobre todas as coisas. Nós podemos desenvolver alguma prática de ordem, mas total controle somente Deus. Portanto, em relação à sua vida, em relação à criação de seus filhos, seu filho está saindo agora, indo para algum lugar longe, indo para uma universidade, está se preparando para casar, confie em Deus. Você se cuidou tanto e infelizmente
contraiu uma doença, confie em Deus. As coisas não estão saindo como você planejou, descanse e confie em Deus. Para que a gente possa recapitular, em primeiro lugar, nós vimos que há uma correlação entre o medo e a insatisfação em Deus. O primeiro casal preparou o caminho para o florescimento do medo a partir da insatisfação em Deus. Quando a insatisfação bater, fale, Senhor, me ajude a confiar em Jesus. Quando a insatisfação bater, fale, Senhor, eu não sou merecedor de nada, o que eu tenho é graça. E o Senhor é um perfeito provedor. Em segundo lugar, vimos uma correlação entre o medo e os sentimentos desordenados. Quando o sentimento, aquele pesar pela morte, aquele sentimento de que as coisas não ficaram bem, dominar o seu coração, lembre-se, não confie no seu coração. Ele não é uma fonte confiável de autoridade. A palavra de Deus sim o é. Em terceiro e último lugar, vimos a correlação entre o medo e o desejo de controle. Nós não temos o controle de nada. Deus tem o controle de tudo. E não existe melhor notícia que essa. Não existe melhor notícia que essa. Deus está no controle de todas as coisas. A pior notícia seria, você está no controle de todas as coisas. Que bom que essa não é uma verdade do Evangelho. Quero agora que você ore comigo. Santo Deus, Eterno Pai, nós temos vivenciado alguns momentos na nossa vida que tem nos trazido grande medo, Senhor. Grande pavor. Nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós podemos lutar contra ele. E pedimos que o Senhor nos ajude, Pai amado, então, a lutar contra toda e qualquer experiência de pecado, Deus. E uma delas é o próprio medo. Pedimos para que o Senhor nos ajude a lidar, ó Deus, com esses sentimentos recorrentes de insatisfação, se existem. Oramos, ó Deus, para que o Senhor não nos permita postular, ó Deus, que nós temos os melhores planos para a nossa vida. De que se algo não acontecer, eu vou ser uma pessoa infeliz, uma pessoa insatisfeita. Então eu temo que aquilo aconteça, Senhor. Me ajude e nos ajude a termos plena satisfação em Cristo Jesus. A confiar que o Senhor é um perfeito provedor e sempre providenciará, ó Deus, aquilo que é necessário para nós. Também nos ajude, Pai amado, a entender, ó Pai, que para a nossa vida é altamente prejudicial, ó Pai amado, nós darmos ouvido a sentimentos desordenados. Nos ajude, Pai amado, a crer que o nosso coração não é uma fonte confiável de autoridade. Então, quando os sentimentos vierem, aquele sentimento de medo, o pânico, o medo da morte, nos ajude, Pai amado, a dizer não para aquilo. A confiar na Tua palavra. Somente ela é inerrante, somente ela é eficaz e ela revigora a alma. E por fim, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a abrir mão de toda ideia de controle total. Nós não temos controle sobre todas as coisas, Pai. Por isso pedimos ao Senhor que nos ajude a confiar no Senhor, que tem o total controle e domínio sobre toda a criação. Arranque o medo dos nossos corações, nos ajude a confiar no Senhor, reordene, Pai amado, os nossos sentimentos através, ó Deus, da Tua pura palavra e nos ajude a desfrutar, ó Deus, uma vida de total alegria e satisfação na Sua presença. É assim que oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, se essa mensagem falou ao seu coração, se ela fez sentido para a sua vida, não esqueça, dê um like, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece e ajude esse canal a crescer, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.